Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é João, vou começando mais um vídeo. Meus irmãos, vamos fazer uma oração pela palavra, vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença, Senhor, te agradeço por mais um dia, te agradeço, Senhor, pelo dom da vida, te agradeço, Senhor Jesus, por esse dia que o Senhor nos fez, esse dia que chamamos o dia de hoje, que possamos nos alegrar nesse dia, e toda honra e toda glória seja dada ao teu nome, que as palavras que vão sair da minha boca não sejam palavras de mim mesmo, João, mas do teu Santo Espírito a falar com a tua igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala fundo no coração das pessoas que o Senhor quer falar, que o Senhor quer vir de encontro. Traga as pessoas, Senhor, e que elas possam entender a tua vontade para a vida delas. Abençoa essa palavra, Senhor, dê o discernimento dessa palavra. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que esse tema está muito atual, né, nos dias de hoje, que é sobre essa paz aí que Israel e Hamas, né, essa paz, esse momento histórico da onde próprios jornalistas, próprios políticos, né, estão aí, a imprensa falando muito que nunca houve, né, um acordo de paz naquela região ali a chegar até esse ponto, né, até esse nível de libertação de reféns, estão passando já para o segundo plano de paz. Vamos falar um pouco sobre isso e vamos ler dentro da palavra de Deus o que isso quer dizer, né? Porque, meus irmãos, a Bíblia, há mais de 2000 anos, Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, né, ele já nos falou sobre isso. E a Bíblia diz: e quando disserem paz, a paz e segurança, aí virá sobre eles repetindo a destruição. E a passagem, meus irmãos, que eu vou ler para os irmãos para enfatizar esse tema, se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vou ler o capítulo 5 todo, tá? Vamos ler a palavra de Deus. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. E quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles. Aleluia. E virá de repente, como as dores de parto de uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, meus irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Porém, os que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-se da couraça da fé, e do amor, e o capacete, a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que estejamos acordados, ou quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, o primeiro tópico aqui, né, que diz aqui no versículo 2, pois vocês mesmos sabem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Meus irmãos, o ladrão, quando ele vem para furtar algo de alguém, para fazer um assalto, ele não avisa. Da mesma forma, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vier buscar a igreja na primeira fase, que é o arrebatamento,
né? Porque muitos confundem o arrebatamento com segunda vinda, mas o arrebatamento é um mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo, e o arrebatamento vai acontecer, a Bíblia nos relata, antes da vinda do iníquo, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que tem um que retém, e esse que retém a manifestação do anticristo, esse é o Espírito Santo de Deus que ainda está na terra, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, enquanto o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, estiver na terra, não tem como o espírito do anticristo. E na realidade há muitos anticristos já se manifestam, mas o próprio anticristo não pode se manifestar. A Bíblia diz que no mundo já há muitos anticristos, ou seja, pessoas que vão contra os ideais da Bíblia, pessoas que vão contra Jesus Cristo, pessoas que têm ideias diferentes, pessoas que contestam a Bíblia, pessoas que tudo que envolve o Evangelho, tudo que envolve Jesus Cristo, tudo que envolve a palavra de Deus são contra. Então no mundo de hoje já se manifestam muitos anticristos, mas o próprio anticristo, o homem do pecado, o homem da iniquidade, ele não pode se manifestar enquanto a igreja, enquanto o Espírito Santo de Deus que habita dentro de cada crente estiver ainda aqui nessa terra. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que quando há paz e segurança, quando falarem de muita paz e segurança naquela região ali que nós estamos vendo agora isso acontecendo, aí haverá repentina destruição. Mas um ponto aqui que me deixa muito feliz é que diz aqui, ó, que a igreja não foi preparada para a ira. Diz que vocês são da luz, vocês são filhos do dia. Então o que é que isso quer dizer, meus irmãos? Que a igreja não vai ver o anticristo se manifestar. Quando o anticristo se manifestar ao mundo, quando ele der a sua cara ao mundo, quando ele realmente se revelar esse homem do pecado, a igreja não vai mais estar aqui na terra, porque a Bíblia diz que a igreja não foi preparada para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. Nós não somos filhos da ira, nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos do dia, nós conhecemos os fatos, nós sabemos que isso tudo que está acontecendo, isso aponta para a volta do nosso Salvador. Não o Salvador, não o Messias que os judeus esperam, que é o anticristo, porque eles esperam um Messias falso, e nós esperamos o Messias verdadeiro, que é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás, pela sua alma, pela minha alma. E meus irmãos, por favor, meus irmãos, entregue sua vida a Jesus, porque não há mais tempo. Está todas as profecias se cumprindo. Tudo que Jesus falou lá em Mateus 24 está acontecendo. Tudo que ele falou é guerras, rumores de guerra, terremotos em vários lugares, pai contra filho, filho contra pai, o amor se esfriando. Tudo isso já está acontecendo há muito tempo, só que é como dores de parto, isso vai aumentando com o passar do tempo. E a única coisa que está faltando realmente para o arrebatamento da igreja é que haja essa paz lá em Israel e Palestina, porque com essa paz, ali onde está hoje situado, onde os judeus querem construir o terceiro templo, eles precisam fazer uma paz com esse pessoal, com os descendentes de Ismael, com o povo lá daquela região, porque se eles tiverem conflito, não tem como construir o terceiro templo ali. E a Bíblia diz que o anticristo, ele vai reconstruir o terceiro templo, e ele vai sentar no trono de Deus, e vai querer ser como Deus. Então não tem como o anticristo governar direto de Jerusalém, porque o Satanás, meus irmãos, o diabo é assim, ele quer imitar Jesus em tudo, porque a Bíblia diz que no reino de Jesus Cristo, no reino milenar, quando Jesus vier para governar essa terra, ele vai governar direto de Jerusalém, e antes disso, Satanás vai querer imitar Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas ele é um derrotado, ele só vai querer imitar na pessoa do anticristo, porque a Bíblia diz que o anticristo, esse que vai governar, ele vai governar
sobre a eficácia de Satanás. O próprio Satanás vai encher o coração desse homem. O próprio espírito de Lucifer vai entrar dentro do coração desse homem e ele vai querer governar todas as nações da terra direto de Jerusalém. Ele vai reconstruir o terceiro templo e ele vai ser adorado pelos judeus, porque os judeus esperam um Messias falso, um Messias que não morreu por eles na cruz, um Messias que não morreu pelos pecados deles, porque eles se acham que são justos, eles têm muita justiça própria e eles acham que o Messias dele não pode ter vindo há 2000 anos atrás e ter morrido numa cruz. Eles não acreditam que Jesus ressuscitou, eles não acreditam que Jesus está vivo, eles não acreditam que aquele Jesus, filho de um carpinteiro aqui na terra, que na realidade ali é só a pessoa humana de Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus ele era antes de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele, e para ele são todas as coisas. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus é antes de tudo, meus irmãos. Por isso que tudo foi feito por ele, sobre a vontade dele e para ele. Eles não acreditam. Eles não acreditam. Para ele, o Messias deles tem que vir e trazer essa paz entre os filhos de Ismael e os filhos de Isaac, entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Ele tem que unir esse povo e reconstruir ali o terceiro templo. Como Jesus não fez isso, eles não acreditam que Jesus é o Messias dele. Mas a gente não está esperando esse Messias, nós estamos esperando o Messias verdadeiro, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Homem, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós que somos igreja, nós sabemos disso, porque nós somos luz, nós somos filhos da luz, nós andamos de dia, e a Bíblia diz aqui, na sua palavra, Deus diz que quem anda de dia não tropeça, né? E esses filhos das trevas aqui, são pessoas que estão com seu entendimento ali como se fosse um véu, estão com o seu entendimento ali, como é que eu posso dizer, estão embriagados ali e dormem. E aqui diz que aqueles que se embriagam de noite. E essas pessoas é como se tivesse um véu ali. Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento deles. E os judeus é como se o próprio Deus ali tivesse ali tampando a visão deles, para que eles não enxerguem a realidade. E a Bíblia diz que no final da grande tribulação, quando Jesus vier, ele vai mostrar as suas mãos para eles, né? E eles vão perguntar o que são esses buracos, né, nas suas mãos, e Jesus vai dizer: aqui são as feridas que fui ferido na casa de meus amigos. E vai haver um grande pranto e choro e arrependimento, né? E ali eles vão crer no Messias verdadeiro, mas antes eles vão ser enganados pelo anticristo, pelo falso Messias, né? E aqui, meus irmãos, diz que nós que somos igreja, nós sabemos de tudo isso, porque nós andamos na luz e o Espírito Santo nos dá discernimento das coisas. E esse dia não vai nos pegar de surpresa, porque nós já sabemos o que está acontecendo. Nós estamos no fim dos tempos e todas as profecias já estão se cumprindo. E essa profecia, Donald Trump foi usado para cumprir essa profecia, né? É um homem que está sendo usado para cumprir essa profecia, né, para trazer essa paz aí entre eles. Então, meus irmãos, eu não estou dizendo aqui, longe de mim, que o anticristo, né, é o Donald Trump. Não, ninguém sabe, né? Só Deus sabe de todas as coisas. Mas ele está contribuindo para o avanço desses acordos de paz, né, chamado Acordo de Abraão. E ele pode estar contribuindo para que o próprio anticristo, quando ele vier, já esteja ali todo um caminho aberto para ele, né? Ele está, através dele, está se cumprindo mais uma profecia bíblica. E quando o homem do pecado realmente vier, né, que eu não vou dizer e eu não sei quem é, somente Deus, ele vai ter ali seu caminho mais fácil para fazer o que ele quer fazer, né? E aqui diz aqui, ó, quando vier sobre eles essa paz, quando disserem paz e segurança, virá de repente uma grande destruição, como uma mulher com dores de parto, como uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão.
Por quê? Porque no começo vai ser tudo paz. A Bíblia diz que são 7 anos esse acordo, mas 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, será de uma falsa paz e segurança. Ele vai ali fazer movimentos, ele vai ser aclamado, ele vai ser adorado nesse período de 3 anos e meio. Ele vai fazer tudo o que for possível para melhorar não só naquela região ali de Israel, né, e Palestina, mas sim para todo mundo. Ele vai trazer melhorias para todo mundo. A Bíblia diz que ele vai ser aclamado por todo mundo. E a Bíblia diz que ele vai implantar uma marca, né, e essa marca é o número de um homem. E a Bíblia diz que é o número 666. E quem aceitar essa marca, quem aceitar esse novo governo mundial, vai ter tudo o que quiser à sua disposição, vai continuar tendo todos os serviços à sua disposição e vai ter até a ajuda desse governo. Não vai ter mais miséria na terra, não vai ter mais fome na terra, todo mundo vai ter seu automóvel, todo mundo vai comer o que quiser, todo mundo vai estar à sua disposição, tudo o que quiser, mas tem que aceitar esse novo governo. Quem não quiser aceitar, a Bíblia diz que não vai poder comprar nem vender. Meus irmãos, hoje o sistema é capitalista, é compra e venda. Se você não compra, se você não vende, você não vive. Então a sua escapatória, se você ficar na grande tribulação, vai ser fugir. Fugir para as montanhas, fugir para as florestas, para o deserto, não sei. Mas você vai ter que ter um meio de sobrevivência. Porque nas grandes capitais, onde se movimenta ali o capitalismo, você não vai ter direito à compra e nem venda. Então você não vai ter como sobreviver. E nesse tempo ele vai implantar perseguições às pessoas que não aceitarem o seu sistema. Então por isso que a Bíblia diz que vai ser um grande tempo de grande ira, né? Da onde nos últimos 3 anos e meio ele vai perseguir o povo de Israel. Então vai ser 3 anos e meio de paz, mas os últimos 3 anos e meio vai ser de perseguição. Ele vai realmente se revelar ali ao povo de Israel. Acho que o próprio Lúcifer, o próprio Satanás, ali incorporado no anticristo, vai demonstrar o ódio que ele tem por Israel e vai dizer provavelmente que odeia e vai perseguir esse povo. Vai se revelar ali a sua verdadeira identidade. Só que nesses últimos 3 anos e meio, no final desses últimos 3 anos e meio, Jesus virá e a Bíblia diz que os céus vão se abrir. E a Bíblia diz que ele vai vir montado no cavalo branco e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, glória ao nome de Jesus, aleluia, aleluia. E ele vai vir, a Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, os seus cabelos brancos como a alva neve, os seus olhos como chama de fogo. E a Bíblia diz que pela a espada afiada que vai sair da sua boca, ele vai matar o anticristo e o falso profeta. E a Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo 1000 anos. Meus irmãos, está se aproximando esse tempo, está se aproximando o tempo que a igreja vai ser retirada nessa terra, para quando a gente voltar com Cristo no final da grande tribulação, nós iremos reinar 1000 anos com o nosso Rei, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, entregue tua vida a Jesus hoje. Queira estar não do lado desse sistema corrupto, de homens corruptos, de políticos que não melhoram nem a sua vida e nem a minha, mas que só pioram, que só pensam neles. Políticos movidos por espíritos de trevas, hostes espirituais da maldade, que só querem a destruição da população, que só fazem falsas promessas, mas que nunca melhoram a vida de ninguém. Se a gente for esperar por políticos, por promessas, por um salvador da pátria, não existe salvador da pátria, não existe nenhum homem que possa melhorar a sua vida e a minha. Só existe um que passou por essa terra e ele não pecou, e a Bíblia diz que nele não houve pecado algum, e ele foi fiel, e fiel até a morte de cruz, e ele vai ter um reino, e esse reino é um reino justo, é um reino milenar, é um reino eterno, e a Bíblia diz que o próprio Deus vai descer no final dos 1000 anos, vai fazer morada eterna com os homens, porque o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, vai estar governando toda a terra, e esse será o único reino justo. Somente Jesus vai reinar com justiça nessa terra. Então, meus irmãos, não queira estar do lado desse sistema que quebra valores, que quebra princípios, que destrói a família, desse sistema que foi feito para matar,
Não queira estar do lado desse sistema político e religioso. Não queira estar do lado dessas pessoas que prometem uma falsa paz, uma falsa segurança, mas queira estar do lado de Jesus, porque Ele sim vai trazer a verdadeira paz, porque a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz e Pai da eternidade. E a Bíblia fala vários versos bíblicos que eu me recordo aqui de alguns que a Bíblia fala: e o Deus de paz, porque sim, aleluia, porque só Deus é Deus de paz. E o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz, vai trazer a verdadeira paz a este mundo. Não se engane com essas promessas de paz, porque só Jesus pode trazer a verdadeira paz, que é a paz que excede ao entendimento humano. Só Jesus pode trazer essa paz, tanto para a sua alma, para o seu espírito, para o seu físico, para o seu intelecto. Só Jesus pode te dar equilíbrio emocional. Só o Espírito Santo pode te encher dessa paz que as pessoas muitas vezes não entendem, que muitas vezes as pessoas olham para ti e não vê motivo na tua vida para você ter essa paz, mas você expressa essa paz porque o Espírito Santo está dentro de você. Porque a própria pessoa do Deus vivo está dentro de você. E essa paz vai se manifestar no físico, no reino milenar de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós possamos estar unidos com Ele, porque diz aqui, no versículo 9, porque Deus não destinou nós para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de Jesus, porque só Ele morreu por nós, quer estejamos acordados ou dormindo, quer vivemos unidos com Ele. Por isso exorte-se e edifique uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então continue exortando, edificando, continue congregando. Quanto mais que a gente vê que esses tempos se aproximam, fortalecendo uns aos outros com esta esperança, que é Jesus, que é o verdadeiro príncipe da paz. Porque o mundo hoje, ele clama, ele quer um salvador da pátria, mas esse salvador não vai ser nenhum homem pecador. Esse salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele foi digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o reino, e nós reinaremos com Ele, porque nós não fomos destinados para a ira. Nós somos destinados para a salvação e para reinarmos com Cristo Jesus nessa terra. Então, meus irmãos, quando a Bíblia diz que quando nós estivermos vendo todas essas coisas, nós temos que olhar para o alto, que é da onde vem o nosso socorro, a nossa salvação. Não creia que a igreja vai ficar na grande tribulação. Não creia que a igreja vai ver o anticristo, porque não vai. Porque nós não fomos preparados para a ira. Nós não vamos participar desse grande tempo de destruição. Nós não vamos estar aqui nesses 7 anos. Eu creio firmemente que nós seremos retirados com força. A palavra arrebatamento significa no original grego haspazo, significa retirado com força, de repente. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que em um momento, o momento passa muito rápido, é um abrir e piscar de olhos, meus irmãos. É menos que um milésimo de segundo. Quando você menos esperar, a Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será tirado, o outro será deixado. 2 estarão moendo no moinho, um será tirado, a outra será deixada. Você vai poder estar ali, às vezes, com um familiar do lado que não crê em Jesus, que não aceitou a Jesus, que não está vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, e ela pode ser ali, de repente, ela pode ser de repente ali vista por uma situação da onde você será retirado com força, e ela vai ficar, e essa pessoa vai ficar apavorada, meu irmão, e ela vai crer que tudo que você falava para ela era verdade, que realmente o arrebatamento era um fato que é verídico, e que Jesus sim está vivo, e Ele vai vir para arrebatar a sua igreja, para tirar a sua noiva dessa terra, para que a gente possa ser livre dessa grande ira, que a Bíblia diz que o próprio Satanás vai governar essa terra na pessoa do anticristo. Eu não quero estar aqui, meu irmão. Então que você seja digno, santifique hoje,
corpo, alma e espírito, para que você possa estar irrepreensível perante Deus e possa estar de pé naquele grande dia, na presença do Filho do Homem. Meus irmãos, essa é a palavra que eu venho trazer para vocês, que possamos andar em vigilância e santificação, porque o fim chegou. Ó. Tá vendo esse relógio aqui? Ele marca o tempo, né? E o fim chegou. O tempo acabou. Não há mais tempo. Se arrependa hoje. Jesus está voltando. O arrebatamento é iminente, meus irmãos. Todas as profecias já estão cumpridas. Jesus está voltando. Meus irmãos, eu vou fazer uma oração final pela palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. A Tua palavra não é antiquada como muitos pensam. A Tua palavra, Senhor, é mais atual do que o jornal de amanhã, porque a Tua palavra fala o início de todas as coisas. A Tua palavra fala o que está acontecendo hoje. E a Tua palavra fala o fim de todas as coisas. Então que nós possamos crer firmemente que a Tua palavra se cumprirá. E eu creio firmemente que o Senhor está às portas. E que o Senhor vai nos livrar dessa grande ira. O Senhor vai nos livrar desse governo que está por vir. Desse governo que será extinguido. Nesse governo que o Senhor, o próprio Senhor Jesus virá com a tua igreja para destruir e implantar o verdadeiro reino justo aqui na terra, que é o reino do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, que tem poder para governar sim a terra, todas as nações direto de Jerusalém. Não esse homem do pecado, não esse iníquo, que ele governará pela eficácia de Satanás, mas o Senhor governará com toda a autoridade que o próprio Deus lhe confiou, porque todas as coisas foram criadas por ti, e Satanás não tem poder nenhum. A Bíblia diz que ele é o Deus deste século, mas ele nunca governará, porque o Senhor Jesus Cristo tomou da mão dele a chave da morte e do inferno, porque quando ele enganou Adão e Eva, ele triunfou sobre o homem, mas ele nunca vai triunfar sobre ti, Jesus, e só através de ti nós teremos realmente a verdadeira paz e segurança que precisamos. E o Senhor virá, e o Senhor vai destruir todos os reinos desde o início. O Senhor vai destruir todos os reinos de todas as épocas e vai implantar o verdadeiro reino, que é o teu reino de justiça, que a Bíblia nos relata que é o teu reino, da onde nós viveremos a verdadeira paz, e que o próprio Deus descerá com o seu trono e vai habitar conosco para toda a eternidade. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa abrir os olhos das pessoas que estão assistindo esse vídeo para passar para o teu lado, o lado do vitorioso, o lado de Jesus, não desse sistema corrupto, não desse mundo que quer inverter valores, que quer inverter princípios, não nesse mundo esse Deus deste século é Satanás, mas que essas pessoas possam vir para o lado do Senhor, que o véu que está tampando o entendimento das pessoas, que está deixando essas pessoas cegas, porque a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então que essas pessoas que vão ver esse vídeo possam entender que só o Senhor salva, que só o teu reino é justo e que o Senhor está voltando para reinar sobre esta terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, e eu já te agradeço e já te peço que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis, em nome de Jesus. Eu já te peço e já te agradeço. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse dia. Obrigado pela revelação dessa tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo, meu irmão, para o maior número de pessoas possíveis, para que elas possam entender o que está acontecendo no nosso mundo atual e o que vai acontecer, e para que a luz do Evangelho resplandeça na vida delas. Você compartilhando esse vídeo, você ajuda a espalhar o Evangelho cada vez mais e cumprir mais uma profecia, que é quando o Evangelho do Reino, essa palavra aqui, for pregado em todo o mundo, aí virá o fim.
Então, compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas, deixe o seu gostei, você nos ajuda a estar crescendo, né, esse canal e, consequentemente, como eu falo da palavra de Deus, você vai estar espalhando a palavra de Deus e ajudando essa profecia a se cumprir, que essa palavra aqui chegar a todos os continentes do mundo. Em nome de Jesus, meus irmãos, agradeço muito a sua paciência até aqui, agradeço, louvo a Deus pela sua vida, nos ajude, meus irmãos, porque Jesus está voltando. Seja um canal para que as pessoas conheçam a palavra de Deus. Meus irmãos, vou ficando por aqui. A paz do Senhor Jesus.